O que a Bíblia diz sobre tatuagens? Isso vai te chocar. Seu corpo como um quadro vivo, marcado permanentemente com tinta sob a pele. A tatuagem, expressão artística, declaração pessoal ou rebelião contra convenções. Se você alguma vez contemplou fazer uma tatuagem ou se questionou sobre a posição das Escrituras a respeito, prepare-se para uma jornada reveladora. Hoje mergulharemos profundamente nas águas da sabedoria bíblica para descobrir: Deus realmente se importa com o que colocamos em nossa pele? A resposta pode ser muito mais complexa e libertadora do que você imagina. A evolução da cultura das tatuagens. Ao longo da história, as tatuagens têm sido objeto de intensos debates e opiniões divergentes, tanto na sociedade quanto, especialmente, dentro da comunidade cristã. O que antes era associado a práticas pagãs agora é frequentemente aceito como expressão artística pessoal. Mas além de simplesmente discutir a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, precisamos explorar as implicações mais profundas por trás dessa prática. Qual significado as tatuagens têm no contexto do nosso relacionamento com Deus e com os outros? Como podem ser uma expressão da nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? No passado, tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências prisionais. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes alternativos, estrelas pop e até mesmo em líderes religiosos. De acordo com pesquisas recentes do Instituto Paulista de Comportamento Social, quase metade dos millennials brasileiros admite ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura predominante rejeitavam firmemente as tatuagens. Agora, é quase como ver um pastor de São Paulo com braços repletos de desenhos na pele. O que um dia foi símbolo de rebeldia agora se torna um fascinante tópico de conversa. O fato é que estamos testemunhando uma transformação cultural. O que antes era marginalizado tornou-se mainstream. Mas a questão permanece: o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? As Escrituras e as marcas corporais. O Antigo Testamento fornece orientações específicas a este respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece aproximadamente 613 leis. Essas leis vão desde o sistema sacrificial e deveres sacerdotais até o estilo de vida e governança do povo judeu. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, Deus proíbe tatuagens como forma de adoração aos mortos, declarando: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Entretanto, o versículo anterior também proíbe aparar as extremidades da barba, como lemos em Levítico 19, versículo 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos, conforme Levítico capítulo 11, versículo 7, e capítulo 19, regras que cristãos hoje geralmente não seguem. Há muitas leis que ainda seriam benéficas atualmente. Indubitavelmente, todos os cristãos deveriam seguir os 10 mandamentos. No entanto, existem outros mandamentos, como não cozinhe um cabrito no leite de sua mãe, encontrado em Êxodo 23, versículo 19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? Hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis em nossa interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. O professor Ricardo Gondim, especialista em estudos bíblicos da Universidade Teológica de Campinas, explica claramente: a Bíblia foi escrita para nós, não para nós. Esta ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia por Todo o Seu Valor, uma obra valiosa para todos os cristãos. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que perdurariam através dos séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de compreender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4, versículo 13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro que Deus tem o poder de realizar milagres,
se poderia permitir que eu vencesse Neymar em uma partida individual de futebol. Mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, perderia. A professora Carolina Mendonça oferece uma introdução útil à hermenêutica, usando Filipenses 4, versículo 13 como exemplo. No contexto original, Paulo estava falando sobre contentamento em todas as circunstâncias, não sobre capacidade ilimitada para qualquer empreendimento. No livro de Levítico, o povo de Deus havia acabado de ser libertado da opressão no Egito. Conforme Moisés conduzia Israel, Deus lhes deu leis para ajudar a construir uma identidade, baseada em seu relacionamento com ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, exceto judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos ou geralmente raspam suas suíças. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Existe um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. Às vezes, o Novo Testamento permite especificamente certas mudanças, como quando Marcos escreve: assim Jesus declarou puros todos os alimentos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 19. Em outras ocasiões, a Bíblia diz que fomos libertados das antigas leis judaicas, se não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua a condenar o adultério, indo ainda mais longe ao afirmar que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério, como vemos em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 29. O contexto da proibição bíblica das tatuagens. A proibição bíblica das tatuagens nos leva a refletir sobre as razões por trás desta instrução divina. Para compreender plenamente o significado desta proibição, é crucial considerarmos o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que estas palavras foram escritas, a sociedade na qual os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificações corporais, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a divindades pagãs e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu estas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs que o cercavam. Ele proibiu tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e à separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isto nos leva a questionar se estas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre esta proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás do nosso desejo de fazer tatuagens reflete uma reverência adequada pelo nosso corpo, que, segundo os ensinamentos bíblicos, é templo do Espírito Santo. Em última análise, esta reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A ambiguidade do termo tatuagem no hebraico. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções bíblicas usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que, na verdade, é mais ambíguo. A palavra hebraica ka'aka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam esta palavra como marca, o que, numa interpretação completamente literal, proibiria tatuagens temporárias infantis em feiras ou até mesmo escrever anotações no verso da mão. Existe um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que ka'aka se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde, mas este provavelmente não é o principal motivo pelo qual o Antigo Testamento proíbe tatuagens. Porque os israelitas não podiam fazer tatuagens. Como mencionado anteriormente, muitas dessas leis tinham como objetivo separar os israelitas das culturas pagãs circundantes e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muitos anos, comentaristas acreditaram que a proibição das tatuagens
estava relacionada à reverência adequada pela criação de Deus. Conforme destacado pelos estudiosos luteranos do século XIX, Padre João Batista e Dr. Fernando Carvalho, este trecho proíbe profanar a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores afirmaram que a lei que proíbe tatuagens tem a ver com a violação de nossos corpos como boa criação de Deus. Embora sua posição seja compreensível, agora entendemos que esta lei provavelmente foi dada para proteger os israelitas de se associarem com a adoração pagã e para ajudá-los a se libertarem de sua escravidão. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas a tatuagens durante aquele período. Algumas tatuagens naquela época estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus acabará de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam se considerar escravos do Egito. Além disso, rabinos judeus mais tarde associaram tatuagens à idolatria e ao paganismo. O professor Tiago Almeida apoia a ideia de que as tatuagens estavam ligadas a práticas de adoração pagãs, enquanto Paula Rodrigues e outros acreditam que as tatuagens estavam associadas à adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Nesta leitura, parece que Levítico não proíbe todos os tipos de tatuagens no contexto moderno, já que em nossa cultura as tatuagens não têm a mesma associação com idolatria ou escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente a este mandamento não é violado com tatuagens modernas. Mas antes de decidir se fazer uma tatuagem é bíblico ou não, há outras considerações que devemos levar em conta. Existem outros versículos bíblicos contra tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, é um tipo de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, é dito que os 144.000 resgatados da terra têm o nome do Pai escrito em suas testas. Portanto, uma leitura literal poderia nos levar a concluir que os justos também terão tatuagens, até mesmo em seus rostos. Existem muitas maneiras de interpretar Apocalipse, embora seja possível que um dia uma ordem mundial possa exigir que as pessoas tatuem o número 6. Parece improvável que este tenha sido o significado que João pretendia. Mesmo que isso fosse verdade, poderíamos tatuar qualquer coisa que não seja 666 e estaríamos bem. De qualquer forma, não recomendaria tatuagens de 666 por muitas razões. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo faz uma bela observação ao dizer que nossos corpos são templos. Ou vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Neste contexto, essa passagem se refere à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir sobre este princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos. Assim, acredito que este princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação apropriada poderia ser: devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidimos fazer em nosso corpo. Embora, novamente, não tenha certeza se Paulo estava se referindo à aparência externa quando escreveu essas palavras. Se assim fosse, os templos são muito decorados, frequentemente com tapetes e pinturas elaboradas, então a passagem não parece proibir tatuagens. Em Isaías, capítulo 49, versículo 16, Deus diz: Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isso é metafórico, mas ainda demonstra uma abertura à ideia de tatuagens. Tatuagens como marcas culturais. Em um artigo interessante da doutora Teresa Viana em seu trabalho A Igreja e a Cultura Contemporânea, pergunta-se: as tatuagens são piores que o adultério? Este artigo considera a experiência de missionários na Tanzânia que ficaram surpresos ao descobrir que seus estudantes cristãos concordavam unanimemente que seria pior para um pastor fazer tatuagens do que cometer adultério. Por quê? Porque tatuagens naquela cultura estão associadas à bruxaria e espíritos malignos, e mostram que esses espíritos malignos têm influência sobre a pessoa. Devemos levar a sério as opiniões de outros cristãos.
Adoramos o mesmo Deus que esses irmãos e irmãs de boa fé. De fato, eles estão corretos ao dizer que a prática cultural de tatuar-se naquela região limitaria grandemente seu testemunho e envergonharia indevidamente a igreja. Isso não significa que a moralidade seja relativa às culturas, mas que, como cristãos, somos chamados a cuidar de nosso testemunho. Diferentes contextos culturais às vezes exigem diferentes aplicações de textos bíblicos e diferentes maneiras de viver as mesmas verdades eternas. Os cristãos podem manter marcas culturais e étnicas não pecaminosas. O Evangelho, a Boa Nova, é para judeus e gentios. Esta inclusão é um ponto de enorme importância teológica para Paulo. A carta aos Gálatas em grande parte escrita para abordar cristãos judeus que adicionaram a lei judaica e marcas étnicas como parte de sua conversão ao cristianismo. Paulo categoricamente afirma: "O Galatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Diante de seus olhos Jesus Cristo foi exposto claramente como crucificado. Quero saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram?" Como encontramos em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Mais adiante no mesmo capítulo, ele escreve: "Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus", em Gálatas 3, versículo 28. Ele também diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que muitas dessas áreas cinzentas, como se podemos comer carne que foi sacrificada a deuses pagãos, não deveriam nos dividir. No mínimo, fazer tatuagens deveria ser um desses tópicos. Obviamente, muitos tópicos são considerados abertamente pecaminosos na Bíblia, independentemente da cultura, e se prejudicaria nosso testemunho. Fazer uma tatuagem não parece ser uma dessas questões. Posso fazer uma tatuagem se sou cristão? Se como crente você decidir fazer uma tatuagem, certamente existem alguns princípios orientadores sobre o que a Bíblia diz a respeito de tatuagens, mesmo uma tatuagem bem feita que glorifica a Deus. Nossos corpos são templos, portanto devemos agir com extrema discrição e sabedoria, dado que as tatuagens são permanentes. Mais de 10% das pessoas se arrependem de fazer tatuagens. Seja prudente ao decidir onde fazer a sua. Tatuagens ainda apresentam riscos à saúde. O princípio por trás de não fazer tatuagens parece ser sua associação com escravidão, idolatria e paganismo. No contexto atual, devemos garantir que o conteúdo de nossas tatuagens não esteja relacionado a esses temas. Se nos tatuamos porque idolatramos algo, isso seria um reflexo do pecado. Se a tatuagem se refere a algo do qual Deus nos libertou, não faça isso. Como nos lembra Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se prejudicar seu testemunho ou causar divisão, você também deve evitá-lo, especialmente se vive em uma cultura que associa qualquer tatuagem ao paganismo, como encontramos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Finalmente, não devemos fazer tatuagens associadas ao paganismo ou qualquer coisa que vá contra os ensinamentos de Cristo. A sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade devem nos dar uma ideia das nuances de cada situação. O que a Bíblia diz sobre fazer uma tatuagem? Em resumo, alguns cristãos podem argumentar que as leis levíticas contra tatuagens existem porque Deus não quer que violemos nossos corpos naturais. Esta posição tem problemas e não explica bem o contexto. A pesquisa bíblica mostrou que a proibição do Antigo Testamento contra tatuagem estava provavelmente associada ao paganismo e à escravidão, o que ainda deve orientar aqueles que buscam tatuagens sobre quais tatuagens específicas fazer. No entanto, dado que no Ocidente as tatuagens não estão mais associadas a esses pecados, os cristãos deveriam ser livres para fazer tatuagens bem pensadas que honrem a Deus. Elas são marcas culturais e expressões artísticas que podem ser redimidas e apreciadas pelos cristãos sob a nova aliança. Como Paulo diz sobre questões culturais que podem nos dividir, contudo, não exercemos esse direito, mas suportamos tudo para não criar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo, encontrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Reflexão final sobre tatuagem e fé.
Ao chegarmos à conclusão de nossa exploração sobre tatuagens a partir de uma perspectiva bíblica, emerge uma verdade fundamental. A fé cristã não é estática, mas dinâmica e adaptável. Ao longo da história, as interpretações das Escrituras evoluíram e se ajustaram conforme a sociedade e a cultura mudam. Nesse sentido, nossa compreensão das tatuagens e outras questões contemporâneas deve ser informada por um discernimento profundo e reflexão cuidadosa, enraizados nos princípios eternos do amor, justiça e graça de Deus. Uma lição que podemos tirar deste estudo é a importância de discernir sabiamente e sensatamente em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas a expressões pessoais como tatuagens. Através da oração, reflexão e consulta à comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Finalmente, lembremos que, além de nossas diferenças de opinião sobre questões como tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e manter a unidade em Cristo. Que nossa exploração deste tópico nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa é valorizada e respeitada como filho amado de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa. Convido você a orar comigo. Querido Pai Celestial, nos reunimos hoje em Sua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos pelo Seu amor incondicional que nos cerca em todos os momentos, por Sua graça que nos sustenta em tempos de dificuldade e por Sua luz que ilumina nosso caminho na escuridão. Pedimos que nos guie e fortaleça enquanto nos imergimos em Sua presença durante este tempo de oração. Que Seu Espírito nos encha de paz e conforto, e nos guie na compreensão de Sua vontade para nossas vidas. Permita-nos sentir Sua poderosa presença ao elevarmos nossas petições e preocupações diante de Ti, confiando em Sua sabedoria e amor perfeito para responder de acordo com Sua vontade. Pai Celestial, Você conhece os desejos de nossos corações e as necessidades daqueles ao nosso redor. Pedimos que seja nosso refúgio e nossa força em tempos de provação, e que nos encha de esperança e fé em meio aos desafios que enfrentamos. Que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis aos Seus olhos, e que nossas vidas reflitam Seu amor e graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Agora, tenho uma pergunta para você. Como você abordou esta situação e quais conclusões tirou dela em relação ao seu relacionamento com Deus? Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal. Sinta-se encorajado a compartilhar seus pensamentos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.